Rádio Amizade FM 88,7. Irauçuba, Ceará. Tudo de bom na vida. Rádio Amizade FM 88,7. Diretor-presidente Manassés Lira. Diretor-geral Moisés Lira. Você ouve a Rádio Amizade FM 88,7. Irauçuba, Ceará. Tudo de bom na vida. Amizade FM. A rádio que é tudo de bom na sua vida. Amizade FM 88,7 apresenta mais um programa campeão de audiência. Se a gente colocar a nossa fé em ação e confiamos e oramos a Deus, Deus ouve e responde e dá tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Sei que a vida não é só de momentos bons, há tempos difíceis. A vida é mesmo assim. Mas se a gente colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Se a gente colocar a nossa fé em ação,
Bom dia, ouvintes do programa Lágrimas da Fé. Bom dia, Madalena. Hoje eu venho aqui com a Madalena lá do Bueno. Estamos aguardando o Paulo, daqui a meia hora ele está chegando. Bom dia, Bueno, Irauçuba, todos os distritos do município de Irauçuba, todas as localidades. Deus abençoe a todos vocês. E como a letra desse hino fala, vai dar tudo certo, né, Madalena? Com certeza. Se a gente colocar a nossa fé em ação, dá tudo certo. Oração é oralidade, fala, mas também agir. Concorda, Madalena? Concordo. Bom dia, minha família lá no Bueno, Isaías, meu esposo, meu filho Heitorzinho, minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos aí do Bueno que estão nos ouvindo. Bom dia também à família da Madalena. E bom dia, Madalena. Bom dia, Claudiane. Bom dia, Wellington. Bom dia a todos os ouvintes, né, da Rádio Amizade FM. Esperamos, né, contribuir um pouco com vocês que estão aí nos ouvindo. Possamos passar esta hora abençoada, né, agradecendo a Deus por termos vindo em paz, por mais uma oportunidade de estarmos aqui. Que possamos realmente, né, transmitir esta paz, esta segurança que nós tanto precisamos. Isso mesmo. Então, para dar início ao programa de hoje, a Madalena vai fazer a leitura do Evangelho, que é lido em todas as igrejas, né? Até no Vaticano, né, Madalena, hoje, segundo a liturgia a nossa liturgia da Igreja Católica. Você pode dar início à leitura do Evangelho para a gente refletir sobre. Então vamos lá, né? Vamos preparar o nosso coração para que possamos ouvir esta palavra de Deus hoje para nós, iniciando um novo ano na nossa igreja, o tempo do Advento. Esse tempo, né, onde nós vamos nos preparar bem o nosso coração, para que nós possamos acolher o menino Jesus com o coração limpo, com o coração purificado, que este evangelho que nós vamos ouvir, esta palavra de Deus, possa nos dar essa esperança. Não tenhamos medo, mas que tenhamos a esperança de um mundo melhor, esperança que nos faz acreditar que as dificuldades são para nos fortalecer e não para nos deixar mais desanimados. Então, preparamos aí o nosso coração, vocês, donas de casa, né, que estão aí na luta do dia a dia, que possamos parar um pouquinho. Como é bom nesta pausa restauradora para ouvirmos a palavra de Deus, para que esta palavra simplesmente não entre no ouvido e saia no outro, mas que ela possa ficar no nosso coração e que possa produzir muitos frutos. Eu garanto, né, que você não vai perder tempo, mas vai ganhar. Né? Baixar aí o fogo um pouquinho para não deixar queimar, né, a comida, porque senão vai ter briga dentro de casa depois. Né? Vamos evitar essas confusões, mas que possamos parar este pouquinho, né? Para que nós possamos começar bem o domingo, o dia do Senhor, ouvindo a sua palavra. Então vamos lá, né? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Hoje nós vamos refletir sobre o capítulo 21, versículos do 25 ao 28 e do 34 ao 36. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações ficarão angustiadas, com o pavor do barulho do mar e das ondas. Os homens vão desmaiar de medo, só em pensar no que vai acontecer ao mundo, porque as forças do céu serão abaladas. Então, eles verão o Filho do Homem, vindo numa nuvem, com grande poder e glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida. E esse dia não caia de repente sobre vós, pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra. Portanto, ficai atentos e orai a todo momento, a fim de terdes força para escapar de tudo o que deve acontecer e para ficardes em pé diante do Filho do Homem. Palavra da salvação.
Glórias a vós, Senhor. Então, nesse evangelho de hoje, como eu já falei no início, iniciando esse novo ano litúrgico, tempo do advento, vem nos preparar não para o fim do mundo, né? Porque muitas vezes, quando a gente ouve esta leitura, a gente fica imaginando, né, no fim do mundo. Quando Jesus fala desses acontecimentos, que as forças do céu serão abaladas, a gente já pensa logo no fim do mundo. E quando a gente é criança, né, a gente tem muito medo dessas palavras, né, dessas palavras apocalípticas, falando de fim do mundo, que sinais no céu, na terra. Mas não é esta, né, a intenção do Evangelho. A intenção do Evangelho é nos preparar para o nosso encontro com Deus. Nós sabemos, né, que nós vamos ter esse encontro. É a única certeza que nós temos. Então, como nós vamos nos preparar para esse encontro? Jesus aqui dá algumas dicas valiosas, né? Primeiro ele diz, tomai cuidado. Nós precisamos estar atentos. Precisamos orar e ficar vigiando. Porque nós não sabemos o dia que isso vai acontecer. Ora, né, quando a gente sabe que vai acontecer alguma coisa, a gente deve se preparar bem. E como ele diz, nós precisamos estar atentos aos sinais dos tempos. Nós estamos vendo muitas pessoas angustiadas, como ele falou aqui no início, né, que na terra as nações ficarão angustiadas. Quantas pessoas, né, angustiadas, pessoas sem saber o que fazer da vida, sem rumo, pessoas medrosas, ansiosas. E tudo isso vai tirando a nossa sensibilidade, como ele disse aqui, né? Cuidado com a insensibilidade, com a indiferença. E esses acontecimentos, essas preocupações exageradas, vão tirando isso de nós, tirando essa sensibilidade, tirando a nossa esperança. Então, que esse evangelho de hoje possa nos fortalecer, para que a gente não perca essa esperança, mas que nós possamos estar sempre atentos, sempre vigilantes, que possamos entregar nossas mãos, possamos entregar nossa vida nas mãos de Deus. Não é que nenhuma preocupação pode tirar o nosso sossego. Nenhuma preocupação, por mais difícil que seja, possa tirar a nossa fé. Como o nome do programa diz, né? Lágrimas de fé. Quantas pessoas, né, que ficam ali no seu quarto, chorando, né, essas lágrimas, com certeza são colhidas por Deus. Mães de famílias, né, que veem seus filhos saírem de casa, não sabem para onde vão, não sabem se vão voltar vivos. Então, que essas lágrimas não são em vão. Essas lágrimas que nós temos de fé e de esperança são a certeza de que Deus está conosco, mesmo escondido, mesmo no nosso cantinho. Mas se nós estivermos em paz com Deus, nada é em vão. Então, que Deus possa nos fortalecer neste novo tempo que se inicia, que a gente possa aproveitar bem para refletir melhor sobre a nossa vida, purificar o nosso coração, para que nós possamos receber o menino Jesus com um coração mais limpo, mais purificado, para que no Natal nós possamos realmente celebrar o Natal, o nascimento de Jesus no meio de nós. Jesus que veio no seu Natal, mas que vem a cada dia na nossa vida, nos nossos afazeres, nas nossas coisas cotidianas, e que virá no final dos tempos. Então, que nós possamos estar preparados. E a melhor forma de se preparar bem é estarmos em oração. Não é repetindo Pai Nosso, Ave Maria, mas o estado de oração. Cada coisa que a gente fizer na nossa casa, o agricultor, né, que vai preparar o seu terreno, nós possamos estar com o coração alegre, possamos estar com esse clima de oração e de paz. Então, que fique aqui esta mensagem para nós. Não devemos ter medo, mas devemos ter esperança e devemos ter fé, que Jesus está conosco todos os dias da nossa vida. Amém? Amém. Lindas palavras, Madalena, que o Espírito Santo te inspirou nesse momento. Madalena é uma das celebrantes da palavra na nossa comunidade. Ela tem o dom da palavra, de deixar Jesus falar através dela, o Espírito Santo de Deus.
Madalena, enquanto você falou, eu estava refletindo sobre muitas coisas que você falou sobre o medo, né? Quem tem Deus na vida não tem medo. Nós sabemos que hoje tem muitas pessoas angustiadas, depressivas, por conta de N situações. Mas cabe a nós que estamos mais fortes, né, levar essa mensagem ao irmão, de paz, de fortaleza, falar de Deus, porque Deus é o princípio e o fim de tudo, o alfa e o ômega, como a gente bem fala. Mas não adianta a gente só falar de Deus e não ser um representante dele aqui na Terra. Além de falar de Deus, a gente tem que representá-lo através das nossas ações. Nós temos que ser, a cada dia pessoas melhores. Pedirmos sempre a bênção do Senhor sobre a nossa vida, para que Ele nos dê paz, nos dê um coração bom, um coração capaz de perdoar sempre, principalmente na nossa casa, na nossa família, que é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo. Não é isso? Então, quero dar também um bom dia ao Monteiro, né, que sempre está aqui com o Paulo, mas hoje ele está organizando um evento lá no Juá, um evento de break. É professor e também aí artista do break, se garante. Bom dia, Monteiro, a sua família aí no Juá. Todas as pessoas que estão nos ouvindo no Juá, em todas as localidades, né? Distritos e localidades, como eu bem falei. E dando continuidade ainda nesse mesmo tema de fé, de não ter medo, de coragem, de determinação, nesse momento eu vou fazer a leitura aqui da oração da serenidade. Acho que muitas pessoas conhecem essa oração, que ela diz o seguinte: Senhor, concedei-me a serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. Eu vou lendo pausadamente para a gente ir refletindo, Madalena. A serenidade para aceitar aquilo que não posso mudar. Então, nós há de concordarmos que tem coisas na nossa vida que a gente não consegue mudar. Não é verdade? Sim. Como, por exemplo, como acabei de falar da nossa família. Aí na sua casa, na minha casa, em todas as famílias, tem coisas que a gente não vai conseguir mudar. Como, por exemplo, o comportamento do outro. Por mais que você não concorde, que você acha que não é adequado, que ele deveria ter um outro comportamento, não vá ficar muito bitolado, estressado, tentando mudar outra pessoa, porque a gente não vai conseguir. Cada pessoa é diferente. Assim como ninguém consegue mudar a gente, né, Madalena? Sim, né? Às vezes a gente pode mudar de opinião, né? Porque os acontecimentos, tudo pode fazer a gente mudar de opinião, mas a nossa característica em si, né? O nosso caráter, ele é difícil, né? A pessoa tem que ter, para mudar mesmo, Então, realmente tem situações que não cabem a nós, né? Não depende de nós. E essas situações a gente tem que aceitar, né? Querendo ou não, nós temos que aprender a conviver com o diferente, né? Com essas situações que, infelizmente, nós não podemos mudar. Exatamente. Aí, pessoal, a gente tem que aproveitar do nosso irmão, nosso pai, da nossa mãe, com quem você convive, do esposo. A gente tem que aproveitar o melhor das pessoas. Cada um de nós temos coisas boas para oferecer. A gente não pode focar nos defeitos dos outros, a gente tem que focar nas qualidades e tentar aceitar. Porque, como eu falei ainda há pouco, na nossa casa é o lugar que a gente talvez mais brigue. Tem tantas brigas nos lares, mas o que é que não pode faltar? O perdão naquele local. Pedir a força de saber perdoar. Porque é uma coisa muito repetitiva, mas a gente só vai conseguir perdoar alguém se a gente se esforçar bastante. E como eu acabei de falar, a gente não consegue mudar nem a gente mesmo muitas vezes. Eu estou falando de mim, né? Acredito que mais pessoas se identifiquem. Imagine mudar outra pessoa. Então, para você não entrar muito em contrito, isso é uma das coisas, né? A gente tem que aceitar algumas coisas que a gente não pode mudar. A gente vai poder mudar o quê? A nós mesmos. Se a gente quiser ainda, né? Ainda tem esse detalhe. Eu estou falando do ser humano no geral porque eu acho que isso acontece com todo mundo. Não é uma coisa minha, né? Sempre que eu vou me expressar, eu gosto de me colocar como exemplo, né? Coisas que eu sinto e, de repente, mais pessoas se identifiquem. Vamos dar um bom dia aqui, Madalena, para a Claudenice. Está dando um bom dia para nós. Deus ilumine cada vez mais vocês duas, Claudenice, Claudiane e Madalena. Obrigada, minha irmã. Bom dia aí para você e para a Estezinha. Obrigada, Claudenice. Obrigada por estar nos assistindo. E vamos lá, né? Aí, dando continuidade aqui, né, Madalena? Primeiro, a gente pede ao Senhor para dar serenidade para aceitar aquilo que a gente não pode mudar. Aí vem a outra parte. E a coragem para mudar o que me for possível.
Então, isso quer dizer que tem algumas coisas que é possível a gente mudar, né, Madalena? Coragem para mudar, né? A gente sabe que a mudança não é fácil, né? Então, nós realmente precisamos pedir a Deus que nos dê a coragem para mudar, né? O discernimento também, saber o que nós precisamos mudar e que esta coragem possa nos mudar para melhor, né? Essa coragem que vem de Deus realmente possa nos fortalecer para que a gente possa mudar naquilo que não é tão bom, que possamos mudar para melhor. Exatamente, aí diz, coragem para mudar o que for possível. Muito linda a palavra coragem, né? Vamos fazer uma reflexão, vocês aí ouvintes, nas casas de vocês, irauçubenses, até outros estados aí, até, às vezes acontece pessoas de outros estados assistir, municípios. Nesse dia de hoje, né, nesse domingo aqui do Senhor, vamos pedir coragem para mudar alguma coisa que a gente pode. É hora de refletir. O que é que eu posso mudar na minha vida para melhor? Na minha vida e na vida dos outros? Na minha comunidade? No meu município? O que é que está faltando eu fazer para contribuir de forma bem positiva? Porque no grupo Jovens Idealistas, a gente sempre reflete da oração. Orar e agir. Ter coragem, ter determinação. Falando aqui um pouco de educar os filhos. Você que é pai e mãe. É preciso coragem, é preciso determinação hoje em dia, como eu vinha conversando com a Madalena no caminho. Para a gente educar, porque não está muito fácil. Mas você tem que se determinar a fazer isso. Porque os seus filhos, a responsabilidade sua. Eles não pediram para nascer. Então você tem que saber educar. E educar não é passar a mão na cabeça e dizer que tá bom, neném, tá ótimo, show, tá lindo, não. A pior parte de educar é na hora de você corrigir de maneira bem firme e não voltar atrás. Então, isso é uma das coisas que você pode mudar na sua casa, na sua família. Uma das. E aí, cada um reflete no seu dia a dia o que é que você precisa ter coragem para mudar, para ser algo positivo para você, para as pessoas que estão ao seu redor. Não podemos ficar na zona de conforto. Aquele lugar que está bom, está quentinho, mas que não vai mudar em nada a sua vida. Você tem que sair dessa zona de conforto, onde você enfrentará algumas coisas que lhe trarão muitos desconfortos, né? Mas que você tem que enfrentar. Não é isso, Madalena? Fala um pouquinho o que você pensa assim, a respeito do... Sei que você ainda não é mãe, mas será, não, Madalena? Sobre a questão de educar, essa coragem, né? Porque aí nós temos que ter essa coragem, porque é possível, né? Alguns não é possível, a gente tem que ter essa serenidade de aceitar o que não podemos. E essa coragem, Madalena, para mudar o que é possível? Coragem, né, para corrigir, né? A gente sabe que, primeiro, coragem para levantar da cama, né, do sofá, tantas pessoas, né, ociosas que passam horas e horas deitadas, não sei se é pensando na vida ou o que é, não é mesmo só falta de coragem, mas realmente essa coragem até mesmo para corrigir, né? Nós sabemos que às vezes, como a Claudine falou aí, de mãe com filho, né? Às vezes, né, os pais até percebem que o filho não está no bom caminho, né? Não está numa vida certa, mas muitas vezes eles não têm essa coragem, né, de chegar para o filho e corrigir. Até porque para a gente corrigir, né, a gente precisa primeiro pedir o Espírito Santo, porque se a gente for corrigir com aquela arrogância, né, às vezes vai piorar a situação. Então, para ter essa coragem de chegar até o filho, chegar até o outro, a gente precisa estar bem também, né, para que o outro não se sinta ainda mais... Ele se sinta assim realmente com essa motivação, mas não com aquela briga, aquela discussão, mas de um jeito assim mais sereno, né? E chamar a atenção do outro não é fácil, porque quando a gente vai repreender, às vezes o outro olha logo para os nossos defeitos também, né? Porque nós sabemos que nós também temos defeitos, e muitos, né? Então, para corrigir, para ter essa coragem de chegar no outro, a gente precisa ser um exemplo também. Às vezes, a gente nem precisa falar, né, talvez, mas pelo nosso exemplo, o outro vai ter esta coragem de mudar, esta coragem para sair do seu comodismo e ir atrás dos seus planos. Então, esta oração,
quando a gente dá serenidade, quando a gente pede essa coragem para mudar o que precisa. A gente precisa ter esse discernimento. O que é que eu preciso? Fazer o seu exame de consciência, né? O que é que eu preciso para mudar em mim? Precisamos primeiro pensar um pouco, depois ter a atitude, né? A ação. Sair do nosso comodismo e procurar realizar aquilo que nós achamos que precisa ser mudado. Então, esta coragem é muito necessária para a gente ir atrás dos nossos objetivos, dos nossos planos. Exatamente, Madalena. Você falou uma coisa muito relevante. A gente tem que estar bem para educar. Porque o modo de falar, às vezes, impressiona mais do que o que se fala. E a educação dos nossos filhos, de acordo com o meu ponto de vista, tem que se dar logo no início, na infância. Se você deixou para educar seu filho só na adolescência, você vai bater de frente com alguém aí que já tem uma personalidade mais ou menos formada. Dizem, né, que o caráter da criança se faz até os 7 anos de idade. Você fala outra coisa muito positiva, que a gente tem que ser, sim, exemplo. Não dá para eu dizer para meu filho não ande mentindo, não, se você mente. Meu filho não fala da vida alheia, não, se você vive nas calçadas falando da vida alheia. Então, você tem que ser exemplo. Não adianta você só falar, trazendo um pouco para a catequese, né, que eu sou catequista. Agora eu vou... Não estou querendo magoar, não, mas eu estou sendo sincera. Não tem como você pedir para o seu filho ir para a catequese, para fazer a primeira comunhão, uma crisma, se você não vai. Não tem como. Se você não dá exemplo, como é que você quer que seu filho faça? Ele vai dizer assim, não vou não, que a senhora não vai, e você vai poder dizer o quê? Dar uma pisa no menino que ele está lhe respondendo? Ele tem razão nesse contexto, né? E refletindo ainda nesse mesmo sentido, Madalena, eu acredito demais que a religião ela vai ajudar você a educar seu filho de uma forma mais fácil, levando seu filho para a igreja. Esse programa ele é de 2 católicos, que são eu e o Monteiro, e o Paulo ele é evangélico. É um diferencial já nesse programa, porque nós entendemos que não tem como a gente ficar perdendo tempo brigando por religião. Se nós pregamos o evangelho, o amor de Jesus Cristo. Na minha opinião, não cabe a mim dizer que determinada religião está errada e a minha está certa. Esse é meu ponto de vista. Muitas pessoas não concordarão e, por mim, tudo bem. Né? Nem todo mundo concorda com todo mundo. Mas, se você é evangélico, você leva seu filho para o culto. Se você é católico, leva seu filho para a missa. Leve para as celebrações da palavra, para depois você não se arrepender. Porque todo mundo sabe que educar na atualidade não está fácil. Então, você tem um aliado, você tem a igreja. Ah, não vou para a igreja não, que aquele pessoal que estão lá fala mais da vida alheia do que eu que não vou. Isso é uma desculpa do encardido para você não ir. Com certeza, lá na igreja vai ter coisas mais adequadas para o seu filho ouvir do que em muitos outros ambientes que você vai. Também, pessoal, não quero dar uma de santa, que eu não sou, estou longe disso. Estou falando aqui que o som está baixo. Estou falando longe, né? Não sou santa não, mas algumas das orientações que a gente percebe com o passar do tempo, e a gente vai aprendendo e vai divulgando e vai acreditando que está ajudando as pessoas, né, Madalena? Que afinal de contas, nós não vimos para essa vida para fazer o mal. Acreditamos na vida eterna, que aqui é uma passagem, que aqui nós estamos montando o nosso tijolinho a cada dia para ir nessa escada para o céu. Jesus Cristo não viria aqui morrer em vão. Então, nós temos uma outra vida. Então, vou só dar um bom dia para o pessoal, Madalena, e queria que você desse continuidade sobre algum aspecto que eu falei que você também concorda, para a gente dar continuidade com a oração da serenidade, tá bom? Dá bom dia aqui para o Adriano Gomes, muitos bem, palavras maravilhosas, obrigada. Melhorou mais aí, Marinara. Estava com a boca longe do microfone. Adriano Gomes diz assim, bom dia a todos, grande reflexão. A Lucilene, bom dia, Lucilene, estamos aqui na rádio, hein? Quando é que você vem aqui também? A Cleide, está muito baixo o volume. Pois é, Cleide, agora aproximei mais o microfone, para você que melhora, né? Obrigada pelo feedback de vocês, oi, bom dia. E a Bendita Mota, bater umas palminhas aí para as palavras que nós estamos falando nesse programa de hoje, Madalena. Aí tu aproxima só a tua boca também aí do microfone, vê se fica mais alto, viu? Então, assim, a gente quer agradecer, né, vocês estarem ouvindo aí a gente. E realmente, essas reflexões que nós estamos trazendo aqui hoje,
são coisas, né, que fazem parte do nosso dia a dia, né? Nós sabemos que somos todos iguais, né? Não tem esse negócio de ninguém ser mais importante do que ninguém. Então, diante de que nós estamos refletindo aqui, são coisas que nós vivemos no nosso dia a dia. E a gente precisa realmente, né, ter esta coragem, esta serenidade, para que a gente possa não desanimar diante das dificuldades. Quando, aqui também no Evangelho, Jesus fala, né, tenhais cuidado para que vocês não se tornem insensíveis e o coração de vocês, né, não fique com tantas preocupações. Cuidado com o excesso de gula, né, da embriaguez. Enquanto a Claudiane ia falando ali, eu estava pensando aqui, né, às vezes no domingo, qual é a nossa programação? Né? Geralmente, as pessoas que, para a nossa realidade de interior, é um pouco mais diferente, né, mas para as pessoas da cidade, geralmente, né, que trabalham de segunda a sexta, aí no final de semana, geralmente se reúnem a família para fazer, sei lá, um churrasco, tomar uma cerveja, nada contra, né, cada um aproveite sua vida como quer, né, mas a nossa prioridade, né, do domingo, eu acredito que deveria ser participar, né, como a Claudiane falou, quem não é católico, né, mas procurar a sua igreja para participar também de algum ato religioso, porque nós sabemos que diante de tantas coisas que nós estamos vivenciando, a fé, ela é muito importante, para a gente não cair no desespero. A gente vê tantas coisas difíceis, né? Tantas pessoas desempregadas, tantas misérias mesmo, como a gente pode dizer, olhando para a nossa realidade. Às vezes a gente dá uma saídinha aqui na rua, né, na calçada, a gente vê pessoas mendigando, né, pedindo esmolas. Isso é uma situação muito triste, muito difícil. Então, se a gente não tiver cuidado, se a gente começar a cair no desespero, a gente pode chegar nessa situação também. Então, nós precisamos ter essa nossa fé cada vez mais fortalecida, para a gente não cair nesse desespero. E a nossa ida à igreja não é para nos acharmos melhores do que os outros, mas é para a gente se fortalecer, né? Fortalecer a nossa vida espiritual, porque as dificuldades, elas vão vir todo dia, não adianta a gente querer fugir delas, né? Então, nós precisamos estar fortalecidos, como Jesus disse, né? Tomar cuidado para que a gente, no dia, né, desses acontecimentos difíceis que nós estamos vivenciando, a gente ficar de pé diante do Filho do Homem. Muitas pessoas, né, que até mesmo tinham uma vida bem atuante na igreja, que diante dessa pandemia, né, caiu no desespero, numa depressão, porque ficou sem rumo, né? Ficou sem saber o que fazer, ficou angustiada. Se a gente não tiver cuidado, nós vamos no mesmo caminho, né? Por isso que nós precisamos dessa fé, precisamos estar em sintonia com Deus, para que essas preocupações não nos abale tanto, né, a ponto de cair no desespero, mas que nós possamos ter sempre esta fé e esta serenidade, para que a gente possa permanecer firme. Como Jesus diz em outra passagem, né, que quem perseverar até o fim será salvo. Então, esse é o diferencial, é perseverar até o fim. Quando está tudo bem, está tudo bom, né, a gente passa de boa, né, mas quando vem as dificuldades, aí é a hora de nós provarmos a nossa fé. Então, que nós possamos aproveitar o domingo, né, o dia do Senhor, para estar com a nossa família, que é muito bom, muito válido, do nosso lazer, mas que a gente não esqueça, né, da parte espiritual, porque essa parte é que vai nos fortalecer o nosso espírito, para que a gente possa continuar firme na nossa missão, porque nós sabemos que a vida é assim mesmo, né? Às vezes a gente dá uma titubeadazinha, né? Mas o importante é a gente levantar, não cair, por mais que a gente caia, né? Mas saber se levantar. Então, nós temos essa oportunidade de participarmos da igreja, né? Comunidades menores, às vezes, tem a celebração da palavra, comunidades maiores têm a Santa Missa. Então, que a gente possa, ou quem não é de católico, né, participar da sua igreja, mas que a gente possa procurar também essa parte espiritual, né, que eu acredito que é muito importante. Então, que nós possamos aproveitar o domingo para isso, né, para ter esse momento de lazer, né, quem gosta de beber alguma coisa, que beba, né, também, mas, como diz, com moderação, né, mas sem esquecermos também essa nossa parte, a parte espiritual.
bom? Fica aqui já a nossa dica também. É verdade, Madalena, tu falou o seguinte, né, que a gente não vai para a igreja para se sentir melhor do que ninguém. A gente vai para fortalecer a nossa fé. Eu concordo demais contigo e eu estou sempre falando isso para os meus catequizandos. Eu sou uma das pessoas que preciso demais fortalecer a minha fé e eu tenho essa sede, essa vontade de estar próximo de Deus. E se de repente você aí na sua casa sente esse vazio, ouve uma vida toda, ouve no dia a dia alguém dizer que Deus não existe, que o céu não existe, que o inferno não existe, esse vazio que você sente é de falta da palavra de Deus. Porque quem preenche isso é Deus. Deus, ele supre todas as nossas necessidades, assim, de vazio interior, né? A gente sabe que nós temos aí, em 2000, quando eu estava terminando meu segundo grau, por aí, segundo ano, ensino médio hoje, né? Eu lembro que a Cláudia Mota falou para mim assim, o mal do século é a depressão. E a gente sabe que depressão não é falta de Deus, depressão não é porque a pessoa tem preguiça, é uma doença. E como uma doença, ela tem que ser tratada de forma, né, com remédios e também com a palavra de Deus. Né? Algumas, até padres se deprimem, porque padre é humano, padre não é um objeto, padre é um ser humano também. E esse vazio, como eu acabei de falar, que a gente sente, a gente não pode deixar que ele aumente. Né? Como a gente sabe, tem muitos casos de homicídio no mundo. Né? E se deve a isso. Coloque isso na cabeça de vocês. Deus existe, Deus é bom. Nós precisamos estar fortalecendo sempre a nossa fé e não buscar Deus quando a gente já tiver, assim como no estágio assim, muito avançado de depressão. Teve pessoas de minha família que teve depressão, acompanhei mais de perto a situação. Eu também, eu tendo a ser uma pessoa depressiva, por mais que não pareça, né? Mas eu tenho que estar sempre buscando a Deus, ouvindo a palavra de Deus, perto de pessoas positivas, que também a gente deve ser positivo e estar perto de pessoas positivas para a gente também ficar, e seguir os ensinamentos dele. E dando continuidade à oração da serenidade, que eu até aconselho que você tenha ela diariamente, né? Você pode falar diretamente com Deus. Madalena, eu tenho um livro lá em casa, do Márcio Mendes, que ele fala 30 minutos para mudar seu dia. É um livro tão bom, que você deveria pelo menos ter esses 30 minutos para falar com Deus. Você precisa desse momento seu e Deus. Se não for 30 minutos, 10 é melhor do que nada, né? Você conversar com Ele, Senhor, me abençoa a minha vida. E ao mesmo tempo que você vai pedindo, você também vai agradecendo. Se você for uma pessoa grata, você também é uma pessoa que vive melhor. Então, o direcionamento que a gente dá é que você tem esse momento, todo dia tirar um momento, esse momento é meu, e Deus, vou conversar com Ele. Se você achar apropriado, se afaste, fale para Ele os seus problemas, agradeça as bênçãos que você recebe diariamente, né? Aí, dando continuidade, ele fala, né, como tu já até falou anteriormente, que ele também pede a sabedoria para a gente discernir as coisas que a gente pode e que a gente não pode. E se você pedir essa sabedoria, Deus dá, pode ter certeza. Eu lembrando aqui nesse contexto daquela historinha, né, de uma criança que perguntou para o pai, o avião é pequeno, né? Aí ele vai e mostra, né, o avião lá na altura e mostra ele perto. Mesmo jeito, fazendo um comparativo com Deus. Se você estiver bem próximo de Deus, você vai saber o tamanho do poder dele, como é grande. Se você estiver bem longe, você não vai saber. Aí o pai levou o menino, vendo o avião bem de perto, ele disse, não, pai, então o avião não é tão pequeno, não, ele é grande. Aí ele fez um comparativo, acho que todo mundo já conhece essa historinha. Se você estiver próximo de Deus, você vai ver o tamanho da sua fé, do seu poder. Porque a gente tem a tentação, eu vejo muitas pessoas dizerem as coisas com Deus, culparem a Deus por viverem passando por algum problema. Deus quer assim. Deus dá a liberdade para a gente escolher o que a gente quer para a nossa vida. De repente, você está toda ação tem uma reação, né? Essa ali já é a reação da sua ação que você fez anteriormente. Também não é uma regra. Tem pessoas tão boas que de repente sofrem coisas que elas não merecem, mas tem algum significado, a gente não sabe qual, mas tem. Né? Nós sabemos que nós não podemos colocar a culpa de alguma coisa em Deus, porque Deus é bondade, Deus é verdade, Deus é humildade, Deus é mansidão. Então não caiamos nessa tentação de culparmos a Deus por alguma coisa, por algum problema, porque Ele não tem culpa. Acredito, Madalena, que Deus fica muito triste quando
os seus filhos sofrem. Tu concorda, Madalena? Com certeza, né? Nós sabemos que Jesus não queria passar pelo sofrimento, né? Sabemos que ele passou pelo sofrimento, mas ele não veio aqui para simplesmente sofrer por sofrer, né? Todo o sofrimento que Jesus passou foi pensando em algo maior, né? Veio cumprir sua missão de filho de Deus aqui na terra, e o sofrimento foi consequência dessa sua missão, né? Consequência desse seu amor, dessa sua entrega. Então, aí, né, serenidade oração na serenidade para aceitar o que não podemos mudar, né? A questão de um sofrimento, né, de uma coisa, de uma situação que nós passamos, que muitas vezes a gente não entende, né? Uma classe de pessoas boas que passam por sofrimentos que a gente não depende da gente, né? Que são inerentes à nossa vontade. Então, esse sofrimento, muitas vezes, ao invés de ver uma pessoa sofrendo ali anos e anos, né? Pessoas que a gente... Assim, o que foi que essa pessoa fez para passar por isso? Né? Ninguém pode julgar assim, nós não sabemos. Então, muitas vezes, nessa situação, são coisas que a gente não pode mudar, né? É uma pessoa ali com uma enfermidade anos e anos, né? Definhando numa cama. São coisas que nós não podemos mudar, mas que nós podemos aproveitar para oferecer, né, o sofrimento dessa pessoa, toda essa situação, para pedirmos graças, né, através do sofrimento dessa pessoa, o que Deus quer ensinar para nós. Então, esta oração aí da serenidade, ela é muito, muito profunda, né? Nós aceitarmos o que não depende de nós e coragem para mudar. Também falando aí, como a Claudiane disse, né, da depressão. Muitas vezes a gente precisa ter esta coragem, porque nós sabemos que é uma doença, né, um distúrbio, alguma coisa que nós precisamos ter coragem, ter humildade para procurar um profissional, né? Nós sabemos que Deus deixou os médicos também para nos auxiliar, né? O médico também é um instrumento de Deus aqui na terra. Então a gente precisa ter essa coragem de reconhecer, não, eu não estou bem, eu estou precisando de ajuda. E saber procurar esse profissional, porque realmente, né, a depressão é uma doença que ela vai nos acabando pouco a pouco, né? E se a gente for guardando, pode chegar um tempo, né, em que já vai estar fora, além do limite já, né? Então a gente precisa ter essa coragem de procurar ajuda, procurar um profissional, procurar alguém que possa nos ajudar. Então essa oração da serenidade também nos dá esta coragem de sair do nosso comodismo e procurar ajuda, se a gente precisar, né? Exatamente, Madalena. E dando continuidade aqui na oração da serenidade, que eu novamente digo que você leia ela todos os dias, porque ela fortalece as pessoas, dizendo que a gente deve viver um dia de cada vez. Essa frase é para mim, Madalena, não? E para mim também, Rogério. Para quem tem a síndrome do pensamento acelerado como eu tenho que começar a viver o dia de cada vez. Por exemplo, nós não podemos estar aqui na rádio nesse exato momento preocupado com alguma coisa que a gente não pôde resolver ontem, porque já passou. Amanhã, a gente não vai se preocupar com amanhã. Amanhã tem aula, a Madalena tem o trabalho dela, na casa dela. Mas vamos se preocupar com amanhã, não. Vamos viver esse momento, está sendo tão bom, né? Deus quando a gente nasceu, Deus já sabia que isso ia acontecer, né, Madalena? Estava nós três aqui, eu, você, o Wellington ali, nos auxiliando. Falar nisso, eu não sei por que o Paulo ainda não chegou, deve ter tido algum atraso, que ele hoje está acompanhando os alunos do Enem. Então, daqui a pouco. Daqui só um bom dia aqui para o Monteiro, escutando na rádio aqui em casa. Bom dia, Monteiro. E aí, os preparativos para o evento, tá bom mesmo aí? Madalena, eu te cortei, diga aí. Nossa, essa questão, né, de viver um dia de cada vez, né? O próprio Jesus, no seu evangelho, ele fala, né? Para cada dia bastam as suas preocupações. E eu acredito que todos nós temos ansiedade, né? Eu acho que ter ansiedade, né, é normal, né? Eu acho que o normal é não sentir nada, né? Como a gente sempre brinca, às vezes a pessoa, tu está sentindo alguma coisa? Não estou sentindo nada, pois não está sentindo nada, está precisando de ajuda, né? Todos nós temos esses sentimentos. Então, agora, essa preocupação exagerada, né, que é o problema. Jesus diz, não vos preocupeis com o que comer, com o que vestir. Se a gente for se preocupar, tudo enquanto a gente já acha uma preocupação. Então, quando ele diz, né, para cada dia bastam as suas preocupações. E eu gosto demais, sabe, dessa frase de Jesus. Porque
essa ansiedade, né, essas preocupações da vida, muitas vezes a gente fica mesmo assim nessa... E cada dia, né, quando amanhece o dia, a gente tem aquele nosso planejamento, né, para aquele dia. Então, assim, né, vamos focar nisso. Né, o que é que eu tenho para fazer hoje? Né? Então, a gente vai se planejar e a gente planejando um dia de cada vez dá certo, né? Não precisa ter aquela ansiedade, tal dia vai acontecer isso. Sim, mas quando chegar o tal dia, a gente tanto planejadinho cada dia, né? Quando chegar lá, a gente faz a parte da gente, não é? Sempre também não é se preocupar, né? Vamos preocupar só em cima da hora também, não, mas vamos colocar cada coisa no seu lugar, né? Vamos, às vezes à noite, a hora de dormir, né? Que a gente passou por muita coisa durante o dia, aí a gente fica naquela agitação que nem consegue dormir, né? Quando fecha os olhos, aí vem tudo ao mesmo tempo na cabeça, né? Verdade. Então, a gente precisa ter, essa serenidade para dizer assim, para cada dia baixar as suas preocupações. Então, a minha preocupação de hoje vai ser dormir. Então, eu vou deixar o que já passou, fazer uma reflexãozinha, né? O que é que eu fiz de bom, o que é que eu preciso melhorar. Sempre bom, né? Antes da gente dormir, fazer um pouco dessa reflexão. Porque... às vezes a gente nem se dá conta na correria do dia a dia, mas quando a gente para dormir, é bom a gente ver o que é que eu posso melhorar, o que é que eu não fiz de tão bom hoje. Então, a gente precisa ter também essa serenidade. Vai que a gente vá dormir e acorde morto, né? Como diz a ditada, aí é bom a gente estar bem tranquilo, bem sereno, né? Para que a gente possa dormir bem. E, independente, né? O travesseiro, não sei o que, isso aí eu acredito que seja de menos. Né? Eu acho que para a gente dormir bem, a gente precisa estar bem interiormente, né? Então, fazer uma reflexãozinha, o que é que eu fiz nesse dia? O que é que eu posso melhorar? Então, vamos deixar aqui, agora eu vou dormir, né? Vamos deixar as preocupações de amanhã para amanhã. Aí, durante a noite, a gente conseguir dormir bem, no outro dia a gente amanhece bem disposto para começar tudo de novo, né? E que esse tudo de novo não seja simplesmente fazer por fazer ou com aquela angústia, aquela preocupação, mas que possamos ter esta serenidade para que a gente possa viver um dia de cada vez, né? Sem aquela angústia assim, exagerada, mas também com responsabilidade, né? Sabendo dos nossos afazeres, mas com essa calma, com essa serenidade, para não ficarmos tão agitados, tão ansiosos. É verdade. Madalena, eu já vi, foi mentir aqui, mulher. Pedi desculpa que o Monteiro. Aí foi ontem, né? O evento, Monteiro então, assim, já aconteceu, foi ontem. Hoje o povo foi tudo embora. Então, estava nos corres aqui pós-evento, porque estava organizando ainda. Né, Monteiro? Desculpa aí, foi ontem. Foi bom aí? Diz aí para nós. Aí, continuando aqui, diz assim, essa frase, ela é, para algumas pessoas que não são tão otimistas, ela faz raiva essa pessoa, mas acredito para quem é otimista, determinado, né? Determinado, tem que ser. Enfrenta. Eu costumo dizer que os nãos, eles me impulsionam para eu correr em busca. Eu não desisto do primeiro não. Acho ruim, mas assim, foi um não, então eu vou correr atrás desses 5, uma hora ele vai chegar. Diz assim, recebendo as dificuldades como um caminho para a paz. Então, na primeira dificuldade que você encontrar, você perceber que isso ali é como se fosse uma escada que você vai subir e você tem que subir em cada degrau para chegar lá no topo. Então, as dificuldades, né, elas não podem nos paralisar. É através delas que eu vou vencendo uma de cada vez para eu conseguir a paz nesse contexto. Pode ser qualquer, digamos que a paz nesse sentido seria um objetivo que você tentar almejar, né? Então, a gente tem que receber as dificuldades diárias com um caminho. Eu estou no processo, eu vou chegar lá, mas desse caminho para eu chegar na paz ou para chegar para eu realizar meu sonho, eu tenho que enfrentar essas dificuldades. E não se aborrecer, se frustrar e brigar, porque também não vai resolver, né? Diz assim ainda, assim como fez Jesus e não gostaria, né? Assim como fez Jesus, ela fala o tempo todo de Jesus, que Jesus era o quê? Era serenidade, era paz. Ele traz muito forte para a gente que a gente deve viver um dia de cada vez, né? E confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Essa frase é bonita, né, Madalena? O que é que tu acha dela? Confiando que o Senhor fará tudo dar certo se eu me entregar à sua vontade. Agora eu estou fazendo o link aqui à música do início do programa, né? Vai dar tudo certo. Tem que ter a atitude mental positiva sempre. Em vez de pensar em doença, pense em saúde, por exemplo. Ter aquela fé em Deus, aquela determinação
e buscar, Madalena, a Ele, porque diz aqui que o Senhor fará tudo dar certo. Tu acredita, tu concorda, Madalena, com isso? Concordo, Claudiane. A gente precisa ter um objetivo, né? Quando diz aí que não desistir no primeiro não. Eu acredito que a gente só não desiste quando a gente tem um objetivo, entendeu? A gente precisa ter um objetivo para chegar a tal lugar. Eu preciso passar por aqui, por ali, por acolá, né? Aí, se eu chegar no... Eu tenho um objetivo. Primeiro, eu tenho que ter esse objetivo, né? Aí, se eu vou chegar lá, o primeiro não. Aí, se eu tiver esse objetivo, por mais que esse não aqui dê um choque, né? Mas, não, eu quero chegar lá. Então, eu preciso passar por esse não, por esse outro, até chegar lá. Agora, se a gente não tem um objetivo, né? A gente vai por ir, né, na primeira dificuldade, a gente desiste, né? A gente desiste porque não tem objetivo. Então, se é não, então pronto, tá bom, né? Então, vou desistir. Mas nós não podemos ser assim, né? Nós precisamos ter esse objetivo para que os nãos, eles não nos fechem, né? Não nos desanime ainda mais. Quando a gente quer mesmo, a gente precisa passar por essas dificuldades, por esses obstáculos. A gente vindo ali no caminho, às vezes, tem umas dificuldades, tem umas estradas que não são muito boas. Se a gente fosse pensar assim, não vou não, essa estrada está muito ruim, estão trabalhando lá na estrada, pode ter máquina, pode ter não sei o quê, a gente iria desistir, né? Mas como a gente tem esse objetivo, saímos para ir de casa para ir para lá, então nós vamos, por mais que tenha dificuldade, por mais que tenha o que tiver no caminho, mas nós vamos chegar lá com a graça de Deus, né? Confiando em Deus que vai dar tudo certo, que realmente dá, viu? É verdade, Madalena. Chegou aqui o Paulo, né? Bom dia, Paulo. Qual foi as dificuldades que ele enfrentou para chegar até aqui, né, Madalena? Mas é assim mesmo, né? Madalena, já quero te agradecer, viu, por você ter vindo comigo. Vou passar agora a palavra para o Paulo. Tá, Paulo? Para você dar aí um bom dia também aí para os nossos ouvintes. E gratidão mais uma vez, Madalena, por ter vindo. Amei aqui o nosso programa, pessoal. A primeira vez que eu fiz aqui à frente do programa foi hoje. Não sei se vocês gostaram ou não foi, Madalena, mas foi bom, não foi, gente? Demais, né? Passar para o Paulo agora. Bom dia, Paulo. Muito bem, Claudiane. Bom dia, né? Bom dia a todos. A paz de Deus para todos. O nosso programa aí, com certeza, foi bem interessante, né? Eu peguei aqui só o final do comentário aqui da dona Madalena, né? Então, né? Para vocês verem como é que está, assim, modestamente, né? Como é que está a qualidade do grupo Jovens Idealistas, né, gente? Isso aqui é um grupo que a gente criou para abençoar Irauçuba, né? Aí tem eu, tem o Monteiro, tem o Cleudimar, nós somos só 4 pessoas, né? 3 mais ativos, né? Enfim, a intenção é trabalhar, né, assim, os valores, né, os nossos valores cristãos, né? Trazer informações de qualidade para assim, trabalhar o entusiasmo das pessoas, né? A gente precisa de conversas de qualidade, né? Por quê? Porque senão a gente vai se desgastar só em fofocas. E fofoca, né? No meio da fofoca pode haver o quê? Injúria, difamação, crimes, né? Crimes contra a honra. Isso aí tudo dá processo. Aí, se é de você estar se expondo a perigos judiciais, né? Alguém ir lhe processar, por que não uma conversinha de qualidade, né? Debates, né? Tem tanto tema legal para debater, tem temas que podem nos motivar para muitas ações, né? Para pesquisas. Então, em vez da gente estar só se desgastando em fofoca, que fofoca isola as pessoas, né? Desgasta as pessoas, separa, quebra alianças, e impede de Deus abençoar, né? Então, eu acredito que foi um programa muito legal, viu, Claudiane? Eu já sabia que ia ser bom. Eu conheço a modéstia aí, né, do grupo. Enfim, né? Eu quero só anunciar aqui um amigo que está com seus empreendimentos aí à disposição. Se você pensar em construir, pensar em reformas, né? Você procure a AM Construções Reformas, né?
vou dizer aqui o telefone aqui deles, e eles têm, assim, serviços de muita qualidade, gente, e completo, viu, gente? Aqui diz o seguinte, no cartão deles, trabalha com reformas em geral, gente, piso, pintura, piso, encanação, tem os pedreiros, né, tem a divisória, tem os serviços de elétrica, né, e ar-condicionado. Ou seja, isso faz tudo que a sua casa, ou tudo aquilo que é as necessidades de construções que você quer. Anote aí o telefone deles aí, gente, que é muito, muito bom essa empresa, né, o serviço dessa empresa. É assim, você vai ligar 85-997-56. Vou repetir. 85-997-56-1409. Pronto. Esse telefone aí você já pode procurar a AM Construções Reformas, né? Também tem outro telefone aqui. 85 também, né? 98-11-0. Repetindo. 98-11-0. 3719. Anotaram aí, né? Depois você pode ir lá na página do Facebook, da rádio, que vai estar, é só olhar lá o programa de hoje que tem, você está gravado, né? Aí você consegue decorar melhor lá. Sim, aí tem outro telefone aqui, tem um 981-75, repetindo, 981-75, 5716. Pronto. Esse é a empresa AM Construções Reformas em Gerais. Serviços de qualidade garantido, viu, gente? Para a nossa sociedade aqui. O representante do Joá é o Aurimar. É o Aurimar, sim, o Aurimar, que inclusive ele é até pai de uma aluna minha, né? Um rapaz muito bem prestativo, viu? Procure o Aurimar aí no Joá, que ele pode lhe dar mais orientações ainda. E as demais regiões, pensar em reformas em gerais, procure a AM Construções. Muito bem. Então é isso, né? Eu só venho para se despedir mesmo, né, Claudinho? Já. Muito bem, né? Então eu só volto a afirmar, vamos criar, gente, momentos, né, para a gente ter conversas de qualidade, debates, né, para que a consciência da gente crie até, vamos limpar a nossa mente, que a nossa mente está muito cheia de besteira, né, muito cheia de informações velhas, infrutíferas, está cheio de vícios, né, essas informações ruins inflamaram o nosso ego, não deixa a gente ouvir os outros, né, não deixa a gente raciocinar com clareza, com coerência. Então, é para isso que o nosso programa veio, né? É um programa cristão, todo fundamentado em bases cristãs, né? E a Bíblia diz, né? A Bíblia até ensina o seguinte, dizer sim, sim, sim e não, não. Essas duas expressões, gente, elas são já a confirmação de algo. Deste jeito não dá certo e desse jeito dá certo. Isso pode, isso não pode. Não tem relativização de nada. São duas palavras de confirmações, muito objetivas. Então, para você chegar a conclusões objetivas, precisa-se primeiro diálogos de qualidade. Olha como a Bíblia é interessantíssima, né? Estourou o tempo? Valeu, gente, até a próxima semana. Valeu a todos, né? Valeu, Claudiane, e abraço aí para o Monteirão aí no Joá.